uma alegria poder estar com vocês aqui hoje e poder falar de um assunto que é um pouco delicado, né? Dinheiro. O Paulo Moreira me ama. Né, Paulo? Claro que ele me ama. E a questão talvez é, será que a Bíblia tem alguma coisa para dizer para a gente sobre dinheiro? Tem muita coisa para dizer. E eu queria começar orando, clamando a Deus por esse tempo juntos aqui. Pai, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque tudo é teu. E o Senhor concede a cada um a medida necessária, correta, para que os teus propósitos eternos se cumpram não só na vida da pessoa, mas através da vida dessa pessoa, daquele que o Senhor chama para ser teu filho mediante a fé em Jesus. Ajude-nos a abrir a tua palavra agora e aprender sobre isso de uma maneira mansa, de uma maneira dócil, que os nossos corações se abram e se tornem corações ensináveis pela ação do teu Espírito, para a ação do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que nós sejamos úteis ao teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de C.S. Lewis, e alguns de vocês já sabem isso, são dos meus autores prediletos. E essa é uma das frases dele que eu acho que são mais impactantes, porque sintetizam, na minha modesta opinião, um livro da Bíblia que eu também gosto muito. Não é o livro que a gente vai estudar hoje, nós não vamos trabalhar em cima de Eclesiastes, mas essa frase sintetiza talvez aquilo que seja a ideia de Eclesiastes. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Deixa essa frase ecoar na sua mente. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A música que nós acabamos de cantar aqui, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 a 13, faz parte de uma oração. A oração foi feita pelo rei Davi. O contexto dessa oração é a dedicação de todos os materiais para a construção do templo. Davi já está velho, já está fazendo a transição de poder ali para Salomão. Davi não construirá o templo, porque ele sabe que Deus falou, olha, você não vai me construir o templo, o seu filho vai. Eu vou abençoar o seu filho e ele será o executor dessa obra. Mas Davi, extremamente preocupado e interessado em fazer o que é correto, ele reúne todos os recursos para que a obra aconteça. E naquele momento a dedicação de 280 toneladas de ouro, 595 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze. Eu não sei se você acha que não, mas para mim isso é um bocado de dinheiro. Davi dá da sua reserva pessoal cerca de 105 toneladas de ouro e 245 toneladas de prata. E há uma festividade em torno daquele evento. O povo se alegra. Eles se reúnem e ofertam generosamente a Deus para que o templo seja edificado. Agora entenda que o foco não é a construção de um prédio dentro da estrutura veterotestamentária. A construção do templo tinha uma ligação íntima com a presença de Deus no meio do seu povo. Então ela simbolizava essa centralidade do Deus do pacto, do Deus da aliança no meio do seu povo. O problema não é a construção do templo, a questão é o que ele simboliza. E essa simbologia deveria ser a mais excelsa possível para beliscar, se é que a gente pode colocar dessa forma, tangenciar, se é que a gente pode colocar dessa forma, a majestade de Deus. E o povo entende essa ideia, entende esse propósito e se mobiliza de uma maneira nacional, federal, em torno desse propósito. Mas o mais interessante é que Davi, isso que a gente cantou faz parte de uma oração ou de uma expressão de adoração de Davi que é um pouco maior. Algumas implicações para a gente começar. O nosso texto não é esse aqui, mas algumas implicações para a gente pensar aqui. Em primeiro lugar, dinheiro e riquezas são presentes de Deus. Não necessariamente são coisas más. Aliás, são consequentemente coisas boas. Essencialmente, riquezas não são coisas más.
Em segundo lugar, nós somos mordomos dos recursos ou de recursos que não são nossos. Davi tem uma clara consciência disso. Eu não estou onde estou, você não está onde está. Eu não tenho, entre aspas, o que tenho, você não tem o que tem. Se Deus não tivesse graciosamente suprido as condições e as capacitações para você estar onde está e ter o que tem. Essa é uma verdade teológica e eu não posso fugir dela. Concorde eu ou não com ela, ela é uma verdade, é um fundamento teológico. Temos e estamos, temos o que temos, estamos onde estamos, porque Deus nos proveu condições. Davi tem essa condição, essa visão muito clara ali. Nós estamos falando, é claro, de procedimentos lícitos e honestos aqui, ok? Não estamos falando de nenhuma ilicitude aqui. Estamos onde estamos, temos o que temos, porque Deus nos proveu. E assim chegamos ao nosso texto de reflexão dessa manhã. Davi talvez tenha sido um daqueles, antes de nós entrarmos em Mateus, Davi talvez tenha sido um daqueles homens que entendeu muito bem o lugar certo de cada coisa na criação em relação ao Criador aqui. Inclusive a realidade e a função do dinheiro dentro da nossa realidade humana. Vou fazer só aqui um acréscimo aqui. A melhor commodity, o melhor ativo, obrigado, para você investir os recursos que Deus colocou sob seus cuidados é a eternidade. Por que a eternidade? Porque os investimentos eles devem sempre ser vistos sob o ponto de vista de Deus e não sob o ponto de vista humano aqui. Note aqui que na perspectiva de Deus, a eternidade, tendo a eternidade como perspectiva, há ganhos que são perdas e há perdas que são ganhos. Quando nós entendemos que a perspectiva de Deus é quem deve reger os nossos investimentos, há ganhos que podem ser tidos como perdas na nossa perspectiva. E há perdas que são tidos como ganhos. Lembram daquela situação de Maria Madalena quebrando o frasco de nardo puro aos pés de Jesus? Você se lembra disso? Aquilo ali provavelmente seria o perfume mais caro, o item mais essencial e mais especial de um enxoval de uma noiva. Muita grana envolvida. Tanto é que ela é recriminada que, se não quer ficar com perfume, que venda para dar aos pobres. E Jesus fala, não. O que ela fez para mim, tem valor. E ela gasta uma dinheirama de perfume para lavar e enxugar os pés do Senhor Jesus. Há perdas que são ganhos, e há ganhos que muitas vezes são perdas. Judas, por exemplo, achou que estava lucrando quando traiu Jesus. Um suposto ganho que, no final das contas, apesar do numerário vantajoso, se transformou numa perda. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Quero repetir essa frase aqui. E assim agora entramos em Mateus. E vamos ler Mateus capítulo 6. Peço que você abra a sua Bíblia, capítulo 6, versos 19 a 24. O Senhor Jesus diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O texto está aí na projeção, na sua projeção.
E a ideia aqui é que Jesus, se você parar e analisar com calma aqui, Jesus começa com uma ordem negativa. Não ajuntem riquezas para vocês mesmos na terra. Ao contrário, ajuntem riquezas para vocês mesmos nos céus. Existe uma ordem negativa acompanhada de uma ordem positiva. Não é simplesmente uma coisa, mas é uma coisa acompanhada de outra coisa. São duas ordens que não podem, digamos, serem obedecidas de forma separadas. Elas precisam dessa junção para tornarem ou terem efeito na vida do cristão. A ideia de Jesus aqui no verso 19, quando ele primeiro dá uma ordem negativa, é ensinar que nós não devemos desperdiçar a nossa vida tentando enriquecer neste mundo como se a riqueza, como se o dinheiro fosse a solução para todas as nossas inquietações. Essa é a primeira ordem. Dinheiro não resolve as suas inquietações. Note, não se trata aqui de uma proibição ao enriquecimento. Jesus não está proibindo as pessoas de enriquecerem. Não se trata disso. A questão não é essa aqui. Nós acabamos de ver que riquezas vêm de Deus. Davi acabou de falar isso. Não há nenhuma contradição aqui. O ponto todo é a relação, é essa intenção, é essa ação, é essa prática de fazer do enriquecimento, neste mundo, um projeto de vida, um fim em si mesmo. Um projeto em que a confiança, a segurança e a felicidade têm prazo de validade para acabar. Tem prazo de validade, acabam em um determinado momento, porque ficam à mercê de algumas variáveis que nós não controlamos. A traça destrói, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Quando nós construímos a nossa relação de confiança, de segurança e de felicidade com o dinheiro, nós ficamos à mercê dessas variáveis e elas sempre vão flutuar. Há sempre aquela sensação, no final das contas, de insegurança. Lembro de uma vez, conversando com amigos que têm uma situação financeira muito... Acho até que já citei esse exemplo aqui em algum momento. Tem uma situação financeira muito boa, vivendo um daqueles momentos de velocidade de cruzeiro na vida, sabe? Onde tudo dá certo. E num determinado momento, a esposa virou para mim e falou: André, a vida está tão boa que dá até medo. Por que dá medo, se está tudo tão bem? Porque a segurança não está lastreada por quem é dono de toda a riqueza. A segurança está lastreada na insegurança, na instabilidade daquilo que se tem. Hoje eu tenho, mas será que amanhã continuarei a ter? É essa questão que Jesus falou: olha, não construam para vocês uma relação com o dinheiro que visa construir conforto, segurança e felicidade dentro daquilo que o dinheiro pode oferecer nessa realidade, nessa perspectiva debaixo do sol, porque isso vai trazer frustração, isso vai trazer limitação, isso vai trazer infelicidade, na verdade. Simplificando aqui, se eu pudesse usar uma analogia, Jesus, como seu provedor e seu consultor financeiro celestial, ele está te dando um alerta e está ordenando a você o seguinte: esse papel, investir, ajuntar tesouros para si nesse mundo, esse papel é podre. Ele promete muito. Ele vende uma ideia maravilhosa para você, mas ele não cumpre, ele não entrega aquilo, a rentabilidade que ele promete. Fuja desse papel. Fuja desse investimento, porque ele vai frustrar você. Ele começa com essa ordem negativa. E na sequência, na contramão disso, vem a ordem positiva. Ao contrário, ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde traça não corrói, onde ferrugem, onde a traça não destrói, onde a traça não destrói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. A ordem é muito clara aqui. Nós devemos investir naquilo que tem efeitos, dividendos eternos. Isso é investir, é juntar tesouros nos céus. E aí,
Não há como fugir disso. Isso significa, sim, aplicar inclusive os nossos recursos financeiros que Deus nos provê, não só para o nosso bem-estar pessoal e familiar, mas também o bem-estar do próximo e da própria sociedade. Os recursos que Deus me dá não são apenas meus, não são só para mim. Eles visam atender às minhas necessidades imediatamente, pessoais, as necessidades da minha família, mas também atender às necessidades daqueles que são carentes, que não têm as mesmas possibilidades de recursos que eu tenho. Começando pelos irmãos em Cristo, mas não se limitando só aos irmãos em Cristo, se estendendo a toda a sociedade. Simplificando aqui, a ideia é de que Deus, em primeiro lugar, não necessita que eu lhe dê aquilo que já lhe pertence. Entenda isso. Eu não estou devolvendo para Deus um pouquinho daquilo que Ele me deu. Deus não precisa do meu dízimo e da minha oferta. Ele não vai ser mais rico ou menos rico se você contribuir financeiramente com Ele. Simplesmente o que Ele está dizendo é: você foi escolhido para participar de um projeto que é maior que você mesmo. E eu estou provendo para você recursos que vão além da sua necessidade para viver. Aprenda a repartir. Aprenda a investir naquilo que tem conexões com a eternidade. Enxergue acima do sol e nunca abaixo dele. Invista naquilo que vai invadir a eternidade, que vai romper os limites do espaço-tempo da história e que vai invadir a eternidade. Simplificando aqui, resumindo, Jesus, como seu provedor, consultor financeiro celestial, está dizendo: esse é um bom papel para você investir. A eternidade. Porque ele não está sujeito às variáveis de destruição, de corrosão e de roubo que os papéis desse mundo têm. Ele entrega toda a rentabilidade que ele promete, e essa rentabilidade é eterna, portanto o lucro é eterno. A lógica de Deus é fantástica. Não é uma rentabilidade que acaba, ela não acaba. Ela não murcha. E aí nós chegamos no verso 21, que é bastante contundente aqui. Verso 21 fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele continua afirmando aqui que o tipo de papel que nós escolhemos, ou ele conclui, ou ele continua o seu raciocínio, dizendo que o tipo de papel que eu escolho para investir, se é terra, se é eternidade, se é nesse mundo, se é nos céus, nada mais é do que um reflexo daquilo que realmente me importa. Aquilo pelo qual realmente eu nutro a mais profunda afeição. E aí eu lembro um pouquinho lá do Sméagol, do Senhor dos Anéis, lembra? My precious. A paixão cega por um anel, o anel do poder, o anel de Sauron, que vai cegando e transformando a vida de alguém ao ponto de nada mais importar senão possuir o anel. A cena final do terceiro episódio do Senhor dos Anéis é interessantíssima. Quando Sméagol finalmente pega o anel caindo para morrer na Montanha da Perdição, pega o anel e tem um sorriso de satisfação, porque agora ele tem aquilo nas mãos. E ele traz para o peito. E no que ele traz para o peito, ele mergulha na lava quente e morre. O que Jesus está dizendo é justamente isso. No momento em que eu escolho um determinado tipo de papel, eu revelo aquilo que de fato me importa. O meu tesouro, o local onde eu invisto os meus recursos, todos eles demonstram claramente onde está o meu coração, revela quais são as características do meu coração, quais são as prioridades do meu coração, o que mais nós amamos nessa vida. Nosso investimento revela nosso coração. E quando nós chegamos aqui no versículo 23, 22 e 23,
Jesus faz uma afirmação que é aparentemente confusa, mas realmente é fácil de entender, que está dentro do raciocínio que ele está desenvolvendo aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A ideia aqui é que, assim como o coração revela o centro das nossas afeições e dos nossos comprometimentos, os nossos olhos permitem que nós vejamos aquilo que vai alimentar o coração. Os nossos corações são alimentados, na maior parte das vezes, por aquilo que nós vemos, pelos desejos que nós colocamos para dentro da nossa mente e para dentro do nosso coração. Os nossos olhos alimentam o nosso coração e expressam os nossos desejos, as nossas afeições e as nossas prioridades aqui. Resumidamente, os nossos olhos estão atentos àquilo que nos interessa mais, revelando que tipo de investidor, na verdade, a gente é. Se nós somos um investidor dessa terra ou um investidor da eternidade. Para pensar se não é um pouquinho assim mesmo de verdade. Vou dar um exemplo para vocês. E eu não estou dizendo que é um exemplo perfeito, ok? Há vários anos eu desejo adquirir um determinado produto, que eu não vou falar qual é, para você não ficar tentado a me dar de presente porque você está com dó de mim. Tá bom? Mas eu tenho... não é um produto caro, um valor significativo, mas nada muito caro. Mas várias vezes eu estive com esse produto nas minhas mãos. Falei, puxa, agora eu acho que eu vou levar. Por quê? Está no bom preço, uma boa promoção. E sempre namorando esse produto. Há anos eu faço isso. E no momento em que eu não estou na loja, às vezes eu dou uma fuçadinha na internet para ver se eu acho uma promoçãozinha dele ali. E sempre que eu estou prestes a levar o produto para o caixa, ou para fechar a compra pela internet, porque está num bom preço, vem aquela perguntinha básica. André, isso é essencial? Eu falo, não é essencial, mas eu gosto tanto. Queria tanto ter isso aqui. Já aconteceu de eu comprar muita coisa não essencial na minha casa, ok? Nada supérfluo, mas há coisas não essenciais na minha casa. E aquilo também é. Qual é o problema de ter uma coisa não essencial em casa? Até porque não custa tanto. Mas a questão é que parece que a minha relação com aquele produto é uma relação que está ainda fora do prumo. E sempre que eu pego aquele negócio para passar no caixa ou para fechar a compra na internet, me vem à mente a proporcionalidade do custo daquele objeto com aquilo que eu invisto em missões. É sempre essa relação. Não podia ser outra coisa. Puxa, isso aqui é equivalente a X tanques de gasolina, ou isso aqui é equivalente a tanto de supermercado por mês. Não, é sempre equivalente a missões. E parece que Deus está querendo ensinar alguma coisa para mim com aquilo. Que eu posso ser feliz, eu posso ser completo, eu posso ser alegre sem ter aquele negócio, que é não essencial para a minha vida. Não é o mais caro que eu já comprei, não é uma coisa assim do outro mundo, mas é algo que de alguma maneira ainda não achou o lugar correto no meu coração para estar na minha casa e ser trocado pelo meu dinheiro. Uma coisa minha, ok? Estou só compartilhando com você. Não precisa ser algo caro, nem barato. A questão é a relação que nós temos com as coisas e como elas nos completam. Isso, o meu coração está aqui. Esse investimento revela a prioridade que eu tenho no meu coração. E isso é muito dinâmico. Isso é muito dinâmico. Não é o quanto você gasta, mas é como e o porquê você gasta. Resumindo aqui, repito, nossos olhos estão atentos àquilo que nos interessa mais, revelando que tipo de investidor nós somos. E quando nós chegamos no verso 24, por fim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus chega à conclusão lógica desse ensino.
Novamente, não se trata aqui de ter ou não ter dinheiro. Vamos ver, quero frisar bem isso aqui, para que ninguém entenda errado. Riquezas, novamente, vêm de Deus. Mas com quem ou o que eu e você firmamos um compromisso fiduciário, um compromisso de confiança e de lealdade. Veja bem, com quem ou o que eu e você firmamos um compromisso fiduciário, um compromisso de lealdade, um compromisso de confiança. Note aqui que o que orientam as minhas afeições, ou o que orienta as minhas afeições, é justamente o meu compromisso fiduciário, esse meu compromisso de confiança em quem ou o que eu deposito a minha confiança, a minha lealdade. É justamente esse compromisso íntimo do coração que vai definir, que vai delimitar, que vai inclinar o meu coração a um determinado tipo de investimento, se é terreno, a juntar riquezas para mim, criar o meu feudo, criar o meu castelo, montar a minha estrutura para que eu seja feliz, ou entender que os recursos que Deus me deu servem não só para mim, mas sobretudo para o engrandecimento do nome dele, para a expansão do reino dele, abençoando outras vidas além de mim mesmo. Como investidor dos céus, o dinheiro sempre vai ser um recurso que vem de Deus para realizar os propósitos de Deus. Como um investidor deste mundo, o dinheiro sempre foi fruto da meritocracia, devendo ser usado para a edificação do seu feudo pessoal, do meu feudo pessoal. As diferenças são brutais. Não tem como você ficar no meio termo aqui, não há terceira via, não há via média aqui. Ou é uma coisa, ou é outra. A questão toda é como eu estou lidando, que tipo de investidor eu sou. Pelo que os meus olhos brilham. Agora entenda aqui uma coisa, por favor. Em nenhum momento nós estamos falando que você não pode ter uma vida boa. Em nenhum momento nós estamos falando que você não pode morar num bom lugar, ter um bom carro, fazer a sua viagem tão sonhada em algum momento ou outro da vida. Não se trata disso. Se trata de viver uma vida equilibrada, moderada. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. A ideia aqui de Jesus é essa. A ideia é que os recursos que Deus nos capacita a termos, sejam utilizados não só aqui. Não girem em torno da minha pessoa, não girem em torno dos meus sonhos, não girem em torno simplesmente dos meus projetos, mas sobretudo que eu expanda a minha mente compreendendo que vai muito além de mim mesmo e que eu faço parte de algo muito maior que não simplesmente o meu próprio mundinho, perfeitinho, construidinho, amarradinho, fechadinho. Resumindo aqui, o que Jesus afirma é que não há possibilidade de uma lealdade dividida. Quando ele chega no verso 24, ele fala, não existe a possibilidade de você dividir a sua lealdade. Ou a sua lealdade está direcionada, o seu compromisso fiduciário está orientado a Deus, e em cima desse compromisso você constrói a sua realidade de vida, inclusive a forma como você vê dinheiro e aplica dinheiro, ou você constrói o seu compromisso, firma o seu compromisso com aquilo que o dinheiro pode te dar, e você começa a construir o seu castelinho que tem hora para terminar, que está sujeito às variações do mercado, traça, ferrugem e ladrões. Isso é a realidade do mundo. Essa é a forma como o quadro está sendo pintado aqui por Jesus. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês agora, e talvez propor 3 respostas, é por que a gente se afeiçoa tanto ao dinheiro? Porque essa é uma tensão que nós temos, não é? Essa tensão existe, ela está presente. A gente lida com essa tentação de se afeiçoar demais, além da conta, com aquilo que está no nosso bolso, com aquilo que está na nossa conta. Jesus admite a possibilidade do dinheiro assumir esse status de Senhor nas nossas vidas, e a gente tem que tentar detectar alguns motivos aqui, pelo menos básicos, para ficarmos com essa resposta, ou pelo menos esse encaminhamento para a nossa vida, esses cuidados com a nossa vida um pouquinho já mais direcionados, um pouquinho mais claros.
Eu queria sugerir para vocês pelo menos 3 que estão aí na sua projeção. O primeiro motivo pelo qual a gente se afeiçoa ao dinheiro, muitas vezes é porque o dinheiro promete uma liberdade e uma autossuficiência que são enganosas. Aliás, eu queria lembrar que dentro da história, a primeira vez que alguém cai nessa história de se ver independente de Deus foi onde mesmo? Onde foi mesmo? A promessa era do quê? Gênesis 3. A promessa era do quê? Liberdade, autossuficiência. Vocês não precisam de Deus. Na verdade, se você comer essa frutinha aqui, querida, olha só como ela é bonita, Eva. Não é agradável? Satanás é um bom vendedor, viu? Ele vende bem. Não é que todo vendedor é mentiroso. Não é isso. Mas ele sabe fazer um bom marketing do produto dele. Ele falsifica bem a verdade. Olha só. Você vai ser igual a Deus. Independência do eterno. Não é bom? Claro que é. Coma. Uau! Essa proposta é muito interessante. Ser livre, autossuficiente de Deus, vai ser muito joia. Interessante que Richard Baxter, um ministro puritano e autor, escreveu assim, escreveu certa vez o seguinte: quando os homens prosperam no mundo, suas mentes são elevadas com os seus patrimônios e mal podem crer que são tão ruins quando eles mesmos sentem-se tão bem. O problema é que nós gostamos de ter controle sobre as coisas, nós gostamos de controlar tudo. E o que Deus está falando, eu falei, você não controla nada. Eu controlo tudo. Confia em mim, anda comigo, porque é o meu controle que você precisa para viver a vida. Você não dá conta de controlar as circunstâncias da vida sozinho. Você mal se conhece completamente como eu te conheço. Alguém aqui pode dizer que se conhece completamente, plenamente? Não. Eu dependo de Deus para me conhecer. Quanto mais para controlar as variáveis da vida. Controlamos os cabelos que caem da nossa cabeça? Não. E Ele os conhece todos, a quantidade deles. Quantos caíram hoje pela manhã quando eu fui tentar domar o meu cabelo com gel? Não comprei o gel que você recomendou ainda, Paulo. Não comprei o gel que você recomendou ainda. Ah, é cera, desculpa, então é isso. Faz todo sentido. Tudo ficou claro para mim agora. Perceba, esse cuidado, esse controle da vida, sobre o corpo, sobre tudo que a gente é, sobre tudo que a gente tem, nós não temos controle de fato. Nós gerenciamos situações. Mas o controle de fato, de verdade, quem tem é Deus. Sempre foi Ele. Então essa promessa de liberdade e autossuficiência, ela é mentirosa, ela é enganosa. Não entrega o que promete. Porque a verdadeira liberdade nós temos em Cristo para servir. E verdadeira liberdade não é emancipação. É serviço, é dependência, é viver plenamente nele. Um segundo motivo pelo qual a gente se afeiçoa ao dinheiro é que ele promete satisfação plena. Não promete? Claro que promete. A ideia de uma felicidade ilimitada se você conseguir comprar tudo o que você quer. Não é essa a ideia? Quando você comprar o telefone X, quando você tiver o carro X, quando você morar no lugar tal, quando você fizer a viagem tal, quando você alcançar a posição tal, quando você for sócio do clube tal, quando você estiver com o status quo tal, você... E o dinheiro propicia tudo isso, não propicia? Não é verdade? Engano. É uma felicidade limitada a exterioridades com prazo de validade também. Tem hora para acabar. Eu lembro do pai de um amigo meu, que tinha acabado de comprar o carro dos sonhos. Sabe? Economizou, guardou, e foi para a concessionária, comprou, e chegou o dia de tirar o carro. E ele estava numa euforia lascada. E foi tirar o carro. E sai lá com o seu sedã reluzente,
super, mega, hiper, ultra blaster, luxo, plus, sei lá mais o quê. E quando ele sai da concessionária, o que acontece? Alguém o pega na lateral. E literalmente arranca metade da frente do carro. Ele mandou consertar o carro, naturalmente, mas o prazer acabou na batida. Ele nunca mais curtiu o carro como ele curtiu naqueles poucos segundos. Uma satisfação que tem hora para acabar. Sabe quando você vê aquele primeiro calombinho aparecendo no seu carro? E você fala, não. Se você olha o meu carro, você fica até triste, porque ele nem banho toma, coitado. Mora em Atibaia, é um horror. Você fala, nossa, o André é relaxado. Não, gente, lá tem terra, é diferente. A nossa felicidade não pode estar atrelada nessas coisas aqui. O que é a verdadeira felicidade? Já falamos sobre isso aqui. Salmo 1, lembram? Quem é homem feliz? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Felicidade verdadeira é estar em paz com Deus, é ser chamado amigo de Deus, é essa a condição de verdadeira felicidade. Não importa quanto dinheiro você tenha na conta. A construção de uma vida farta não assegura satisfação plena. Segunda mentira aqui. Uma terceira proposta. O dinheiro promete segurança. Também uma outra proposta enganosa. Por quê? Porque o dinheiro dá acesso a recursos que vão falsificar essa impressão do que é verdadeira proteção e verdadeira segurança. Alguns anos atrás eu lembro de uma propaganda de uma companhia de blindagem de automóveis. Era Natal. E aí era um cartaz, um outdoor bonito, todo em aço escovado. E lá, aqueles dizeres me chamaram a atenção. Muita paz interior neste Natal. Sensacional. Como campanha de marketing, fantástico. Eu não lembro bem qual é o nome da empresa de blindagem, mas sensacional, porque pegaram o espírito da coisa. Falaram, se você quer ter paz, tem um carro blindado. Se você quer ter segurança e proteção, tem um carro blindado. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um carro blindado, nenhum problema em relação a isso, ok? Mas o ponto aqui, a ideia, é de que, de alguma forma, você consegue se blindar contra todos os problemas da vida se você tiver uma conta recheada e um carro blindado na garagem. A pergunta que eu faço é, o que te dá a verdadeira segurança? Olha só o que fala Paulo a Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 6, verso 17. Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Olha aqui, ele fala, ordene. Timóteo, chega para a turma que tem mais grana na igreja e ordena isso. Com todo o respeito que eu tenho por você aqui agora, eu tenho que obedecer Paulo e dizer para você que tem mais dinheiro no bolso e na sua conta bancária, que você não pode ser arrogante e que você não pode construir a sua sensação de segurança, a sua sensação de confiança na vida em torno daquilo que o dinheiro te dá. Do carro que você tem, do staff que se coloca ao teu redor para te proteger, de toda a estrutura que você montou de guarita na sua casa, ou seja lá onde for, para que o problema fique do lado de fora e você fique protegido do lado de dentro. O que dá a verdadeira paz interior é saber que você está em paz com Deus e que mesmo que aquilo que o mundo considera pior para alguma coisa aconteça, a morte, ainda é lucro para você porque a sua posição em Cristo está assegurada. Se um tiro de fuzil atravessar a blindagem e pegar você, você vai para o céu. Você vai para a eternidade e você vai estar na presença de Deus. Até a morte para o cristão é lucro. Eternidade. Tem o carro blindado, não tem problema nenhum nisso. Mas não construa sua confiança na blindagem que o carro te dá.
você não mora dentro dele. Você não vive a vida toda dentro dele. Não é essa a ideia aqui. O dinheiro passa a ideia, promete segurança, mas também não entrega. Sua segurança verdadeira está em Deus. E aqui, para a gente ir terminando já, um esclarecimento aqui. O perigo do amor ao dinheiro diz respeito tanto ao rico quanto ao pobre. Para ninguém ficar falando que eu fiquei batendo só em quem tem dinheiro. Aliás, não estou batendo em ninguém. Simplesmente estou lendo a palavra de Deus e nada mais. Veja só o que Paulo fala também, no mesmo capítulo da mesma carta a Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Entenda aqui o seguinte, que embora o saldo bancário, o saldo que está lá no banco, possa ser diferente entre ricos e pobres, a relação de lealdade e afeto com o dinheiro é a mesma para o pobre que quer enriquecer, quanto é para o rico que já tem dinheiro. Ele já colocou a sua confiança, ele já depositou o seu afeto, ele já fez o seu compromisso fiduciário com o dinheiro. Ele não tem, mas ele já está comprometido com a lealdade. É o mesmo problema aqui. Aqueles que já possuem dinheiro, ou não possuem dinheiro, mas almejam intensamente tê-lo, além do que necessitam, já têm esse compromisso firmado, mesmo antes de ter o dinheiro na conta corrente. Basta você ver as filas nas casas lotéricas quando a Mega Sena acumula, né? Não é verdade? O que é a luta desenfreada para subir na vida? Fazer de tudo para conseguir um salário melhor, uma condição melhor e outras coisas melhores. Enfim, queridos, para a gente terminar aqui, propondo aqui algumas ações para a gente ajuntar tesouros nos céus. Primeiro, reconheça que riquezas e glórias vêm de Deus. Tudo vem dele. E se Davi, que foi Davi, que teve a grana que teve o poder que teve, reconheceu isso, quem sou eu para dizer que não? Firme e reafirme a sua lealdade de coração, o compromisso de confiança ao Senhor Jesus. Ele é quem te ampara, ou seja, direcione o seu coração para Ele, para que a sua compreensão e visão sobre o que é investir bem se estabeleça adequadamente. Nutra um coração grato pelo que você já possui. Muitos dos nossos problemas em relação ao dinheiro diz respeito à nossa incapacidade de sermos gratos pelo que nós já temos e sempre aquela inquietação quanto àquilo que nós não temos. E muitas vezes aquilo que nós não temos não é essencial para a nossa vida. Como designer, eu sempre sonhei em ter uma Lamborghini. Eu gosto de carros. Sempre sonhei em ter uma Lamborghini. Na verdade, eu queria ser designer da Lamborghini. E se você quiser me fazer feliz, me dê uma Lamborghini de presente, não tem problema. A gente vai ter que vender para fazer alguma boa ação aqui na igreja. Mas acredite, a minha felicidade não depende disso. Eu não preciso disso para ser uma pessoa feliz e realizada. Para ser grato pelo que eu tenho. Eu tenho um Foxzinho 1.6, que é uma bênção, que me leva para onde eu preciso. Que Deus me deu de uma maneira especial. E eu sou grato a Deus por ele. Está lá sujo, marcado pela terra encardida de Atibaia. Mas é aquele carro que Deus me deu, para honrá-lo da forma como Ele quer. E eu sou feliz com isso. Não tenho nenhum problema com a qualidade, com a marca, com o emblema que está ali no capô. Me satisfaz plenamente. Atende àquilo que eu preciso. Em quarto lugar, nutra um coração confiante na soberania de Deus sobre o seu status quo, sobre a situação da vida dentro da sociedade na qual você está. Deus te colocou onde te colocou, seja lá em cima, seja aqui embaixo. Você nasceu na família que nasceu com um propósito. Esse propósito visa
projeto eterno e soberano de Deus. Então não tente subverter aquilo que Deus estabeleceu. Não estou falando aqui do sistema de castas indiano, que você não pode mudar de casta, não é nada disso. A questão toda aqui, onde você está hoje é o lugar onde Deus quer usar você. E se um dia houver propósito para Ele de te levar para uma condição melhor, ou até pior, entenda que aquilo faz parte do projeto soberano dele também. E nós precisamos ter a capacidade de lidar com isso de uma maneira que olha para a eternidade, para não ficarmos nos penalizando com a situação que estamos vivendo sem necessidade, muitas vezes. Riquezas e glórias vêm dele. Deus exalta quem Ele quer e Ele humilha quem Ele quer. A exaltação é para a honra e glória dele e a humilhação também é para a honra e glória dele. Viva modestamente, nunca no limite do que o seu dinheiro pode comprar. Essa talvez seja uma regra básica que todo mundo tem que seguir hoje em dia, especialmente no Brasil hoje. Eu entendo que muitos de nós temos custos, trabalhamos, vivemos no limite dos nossos orçamentos ali. Mas, sendo possível, enxugue o seu orçamento daquilo que não é essencial. E inclua, aí entrando já no último elemento aqui, considere carinhosamente o reino de Deus em seu orçamento pessoal / familiar. Entenda que parte dos recursos que Deus tem te dado também devem ser destinados para o reino de Deus. De que forma? Das mais variadas possíveis. Às vezes é um irmão que precisa de ajuda para pagar uma conta porque está desempregado. Às vezes é alguém que precisa de uma cesta básica. Às vezes é um projeto missionário da igreja, enfim. E às vezes, inclusive, é alguma pessoa que você conhece no seu trabalho, na rua, enfim, nós não sabemos. Essa disposição de usar os recursos para abençoar outros, pensando em engrandecer o nome de Deus. Uma frase final aqui que eu não coloquei aí, que é de Hugh Latimer, que também é um pastor puritano. Ele diz assim: Deus nunca deu um presente sem providenciar ocasião, uma vez ou outra, de exibi-lo para a glória de Deus. Ou seja, Deus nunca dá algo para mim, para que esse bem que Ele deu para mim seja usado para outra finalidade que não a glória dEle. E é nesse projeto, nesse processo que eu sou abençoado e vivo feliz. Pois enviando riquezas, enviará homens pobres para serem ajudados por ela. Sempre que você tiver dinheiro sobrando, pode acreditar, vai ter sempre alguém necessitado do lado, precisando de ajuda. Tenha isso em mente. Que luz brilha nos seus olhos, nos meus olhos? Que tipo de investidor eu sou? Que tipo de investidor você é? Na década de 80, Timothy Keller, quando decidiu ir com a sua família para Nova York, para fundar aquilo que hoje é conhecido como Redeemer Presbyterian Church, ele foi aconselhado por alguns amigos a não fazer isso porque ele iria matar o seu ministério. Cara, você vai matar o seu ministério. Você está indo para uma cidade cujo Deus é o dinheiro. Ninguém vai dar atenção para o evangelho lá. E o Keller respondeu assim: por isso mesmo eu vou. Quando perceberem que o dinheiro, esse falso ídolo, não entrega o que promete, eles vão procurar respostas. Alguém tem que estar lá para contar a verdade. Essa é a finalidade, é a razão de ser também da CB Moema. Nós estamos aqui, numa cidade como São Paulo, para contar a verdade, quando as pessoas ficarem inquietas com as falsas promessas ou as promessas não cumpridas do dinheiro. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e pedir ao Senhor que nos ajude a digerir um assunto tão delicado. Não é fácil a gente pensar em questões que mexem com o nosso bolso. Lidamos com sonhos, lidamos com vaidades pessoais, lidamos com articulações do nosso coração que precisam muitas vezes da atuação para que a gente possa caminhar de uma outra maneira. Nos ajude, eu te peço, a obedecermos às ordenanças do Senhor Jesus aqui. São ordens, não são sugestões. São orientações muito, muito claras aqui do que a gente não deve fazer.
E peço ao Senhor que nos ajude a todos, para que sejamos pessoas desprendidas, ativas no uso adequado dos recursos que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus oramos. Amém.